Bem-vindos a mais um Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Esta manhã temos connosco o advogado Pedro Antunes, sócio do Departamento Laboral da CCA, é mesmo de trabalho que voltamos a falar neste episódio, desta vez numa ótica das novas profissões que nascem e vivem no online. Dr. Pedro, Portugal prepara-se para lançar o e-Residence, no fundo um visto para nómadas digitais, como a Estónia adotou em 2014. Que mais-valias trará para o nosso turismo e mesmo para os próprios empreendedores esta alternativa legal? Olá Mariana, olá a todos que nos estão a ouvir. É verdade, há muito que existe o trabalho remoto, mas a pandemia veio revolucionar a forma como vemos o mundo do trabalho. Tudo se tornou mais próximo e acessível, o nomadismo digital também, mas ainda que as viagens tenham estado limitadas nos últimos meses, muitos foram os que ficaram em Portugal e muitos são aqueles que voltarão a viajar e a fixar-se por todo o Portugal, que foi uma forte aposta neste novo estilo de vida, o nomadismo digital. Se pesquisarmos, existe já uma especial atenção para o nomadismo digital, de norte a sul do país, começando por Viana do Castelo, acabando em Sagres, passando por Ericeira, Peniche, Aveiro, Guarda, Lagos, etc. E não esquecer naturalmente a Madeira e os Açores. Como o próprio nome indica, o nómada digital pode viver de forma nómada. Não necessita de um local fixo de trabalho e, consequentemente, pode viver em qualquer lugar do mundo, só necessita de uma única coisa, que é a internet. O facto de a principal ferramenta de trabalho ser a internet explica também o termo digital e Portugal terá de promover o alargamento da rede para todas e determinadas localizações poderem receber estes nómadas. E o que é que procuram estes nómadas ao fim e ao cabo? Estes nómadas procuram um estilo de vida que tem vindo a propagar-se por cada vez mais as pessoas cumprirem ou não cumprirem, diria eu, horários fixos. Que não querem perder tempo em viagens intermináveis até o local de trabalho, todos nós temos sentido isto naturalmente, os que estão em teletrabalho, nem querem saber se calhar dos cafezinhos de intrigas com os colegas de trabalho e preferem o quê? Preferem ao fim e ao cabo novas culturas, partilhar conhecimento com outras pessoas que também elas se estejam a reinventar, a descobrir aquilo que as apaixona e a entender como o podem fazer através da internet. Portanto, se vivem ou não vivem em busca de uma vida sem compromisso. Não é bem verdade, eu diria que a maior parte destas pessoas se acha que o nómada digital produz pouco e aproveita muito, eu diria que nem sempre isso é verdade. Muitas vezes há talvez essa ideia de que associam as profissionais a profissões talvez menos qualificadas, mas na verdade, ou até um hobby por vezes, mas neste grupo incluem-se até, por exemplo, trabalhadores que são contratados por uma tecnológica que se quer lançar em Portugal, não é? Que profissionais é que são estes exatamente, para quem não está familiarizado com o termo? Sim, eu diria que existem, ao fim e ao cabo, dois tipos de contratos ou dois tipos de nómadas digitais. Aqueles que prestam um serviço e que têm uma obrigação de entrega e de fim, que podem dedicar-se a vários clientes, a vários projetos e gostam de trabalhar num regime flexível, escolhendo os seus horários. E depois temos o nómada digital que simplesmente tem o mesmo trabalho, ou seja, trabalha para uma determinada empresa, com uma determinada função, mas de forma remota. Ganhar dinheiro é sempre uma necessidade e o nómada digital precisa trabalhar muito até começar a ter rendimentos suficientes para ser autossustentável. Em termos de trabalho propriamente dito, em que é que trabalham estes nómadas digitais? Trabalham muitas das vezes em produtos também eles digitais. Produtos que também eles podem ser vendidos online e por isso o setor do e-commerce é um dos mais cobiçados e está a subir cada vez mais a sua importância no dia-a-dia de todos nós. E depois outras novas formas também dentro do e-commerce, como é o dropshipping e outras formas das empresas encontrarem, se tiveram também que reinventar uma forma diferente de vender os seus produtos. E também temos também aqueles nómadas digitais que vivem muitas redes sociais, gestão de páginas, os bloggers, os influencers, tudo o que gira à volta da publicidade online. Relativamente depois à forma como organiza o seu trabalho, ou diria eu, na sequência da pergunta da Mariana, quanto tempo é que normalmente estes nómadas digitais acabam por ficar em cada sítio? Depende, não há um tempo certo, não há um tempo médio, lá está, são livres, mas normalmente aquilo que temos vindo a assistir é que ficam entre cerca de um mês, 2 meses, 3 meses e depois procuram um outro sítio. Muitos destes nómadas digitais até andam um pouco por todo o mundo ou conhecendo novos locais, onde mais tarde será a sua escolha de vida. Muitos deles
andam em casais e um dia mais tarde pretenderão fixar-se num determinado país. Assistimos muito em Portugal os norte-americanos que, com a governação de Trump, não quiseram simplesmente ficar naquele país e andaram aqui por toda a Europa, optando ou de certa forma, e experimentando estes países até decidirem onde iriam constituir a sua família. É isto que temos assistido nos coworks. Relativamente ao visto que temos, em Portugal ainda não temos o visto nómada digital, mas é uma das alterações que está prevista para breve e na sequência daquilo que foi anunciado no Livro Verde. Mas o que é que existe? E o que é que temos? Um visto, que é o chamado visto D2 Portugal, criado para imigrantes e empreendedores. Qual vai ser exatamente a diferença entre o que é que terá de novo esse e-residency em comparação com, por exemplo, este V2, não é? Que é o visto para imigrantes que falava. Nós ainda não conhecemos o visto para nómada digital que o governo irá lançar. Aquilo que posso adiantar é que, relativamente ao visto que existe, é um visto que serve para estes imigrantes e empreendedores e tem que cumprir aqui com uma série de regras que já está pré-definidas e que serve ao fim e ao cabo para cidadãos não pertencentes à União Europeia. Aqueles tipos de cidadãos norte-americanos, brasileiros, alguns também que nós assistimos que estão pelos coworks por Portugal. Ou seja, são estrangeiros que têm a intenção de abrir um negócio no país, neste caso em Portugal. E, de certa forma, para nós é importante, enquanto portugueses, enquanto Portugal, enquanto governo executivo, porque vai promover a economia local. Porque, como eu referi, nem sempre estamos a falar de Lisboa e Porto. Com a pandemia, assistimos muito a cidades mais pequenas, onde estas pessoas acabaram por gostar de se situar. Que cidades portuguesas é a caixa que tem os ingredientes, no fundo, para se tornar autênticos hubs de nómadas digitais? Ou que já tenham alguns, pelo menos, que consolidem? Sim, Lisboa e Porto, as cidades nómadas digitais é muito por moda, é muito por aquilo que soube falar, porque eles procuram centros onde haja também partilha de conhecimento. Lisboa e Porto, claro que está nas bocas do mundo e acabam por ser duas cidades muito escolhidas. Mas, para além disso, começámos a assistir a determinados nómadas digitais noutras cidades que, se calhar, não viríamos como normais, como é o caso na Madeira, que criou um hub na Ponta do Sol, que tem tido uma grande adesão. Temos o caso da Guarda, Aveiro, Viana do Castelo, temos a questão das startups, a Startup Lisboa, a Startup Braga, a Startup Porto. Portanto, há toda uma promoção à volta de que estes nómadas digitais se fixem e que também promovam esta economia local, e será, de certa forma, um turismo que nós vamos ter diferente e que se espera que também venha a dar os seus frutos para o futuro. E acho que existe alguma. No fundo, eles são vários, têm projetos diferentes, mas une-os esta questão do digital, não é? Acha que existe alguma expressão de representação coletiva no mundo digital em termos de associações sindicais, comissões de trabalhadores, pelo menos em Portugal? Ou é necessário algum tipo de reforço nesse sentido? Eu diria que o reforço deve sempre existir em termos de representação digital, mas o digital não é um tipo de trabalhador ou prestador de serviços que seja reivindicativo, e não é isso que se pretende. Aliás, eu recordo-me que ainda esta semana ou a semana passada tive uma reunião com um representante de uma fintech que queria fixar em Portugal. Ele perguntava-me se em Portugal era impossível despedir quando não se gosta de um determinado trabalhador. Ou seja, isto são dúvidas e são questões que estas pessoas ou estes representantes das empresas que querem vir para Portugal, que sabem que temos um forte tecido de mão de obra, por exemplo, da IT, e que é bastante mais barato do que comparado com outros países europeus ou do restante mundo, e têm receios, nomeadamente do ponto de vista laboral, se não gostarem de um determinado trabalhador, se é possível ou não é possível despedir. O que eu respondi foi que em Portugal, claro que é possível sempre despedir uma determinada pessoa, claro que temos as nossas regras e que muitas das vezes estamos aqui numa situação em que temos que aconselhar os nossos clientes em que não podem simplesmente despedir só porque não gostam da pessoa, temos que explicar os fundamentos, mas aquilo que o governo também está a tentar criar
é adotar aqui uma determinada regulação relativamente, por exemplo, às avaliações que são feitas aos seus trabalhadores e também introduzir, de certa forma, outro género de componentes, como seja a inteligência artificial, os algoritmos, para que estas empresas consigam ter de forma clara as competências que cada trabalhador e os objetivos que cada trabalhador tem que cumprir e depois quem está do lado da empresa consiga também de forma clara avaliar se as pessoas cumpriram ou não cumpriram com esses objetivos. Ou seja, não é uma questão de gostar ou não gostar do trabalhador, mas sim se a sua performance vai de acordo ou não vai de acordo com aquilo que era expectável. Doutor Pedro, retomamos já esse tópico a seguir a um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Ações e obrigações, Investimento e poupança. BCE e FED, Resultados e empresas. análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Voltamos à emissão com o advogado Pedro Antunes, sócio laboral da CCA. Estamos a falar sobre regulação do trabalho. Dr. Pedro, falava há pouco sobre a questão do uso dos algoritmos e a inteligência artificial na organização do trabalho, que pretende ser regulada por parte do Governo, conforme estipulado as linhas mestras do Livro Verde. Acha que esta é uma forma adequada para evitar riscos de discriminação ou enviesamento? Sim, aqui o Governo terá que legislar e terá que regulamentar mais sobre isto. As empresas e principalmente os trabalhadores têm necessidade de que estas regras estejam de forma mais clara na nossa lei. Relativamente à parte dos algoritmos e da inteligência artificial, como eu estava a referir, aquilo que realmente nós gostávamos de sentir, ou pelo menos na minha opinião, e uma vez que o Governo acabou por ficar detentor desta ajuda da bazuca económica, era de sentir que partia um pouco ao contrário. Normalmente, a inteligência artificial parte destas empresas tecnológicas e nós gostaríamos que o Governo investisse neste tipo ao fim e ao cabo, de forma de se relacionar. Eu dou-lhe um exemplo muito, muito prático. Muitas das pessoas, ou muitos dos nossos clientes, eu acho que é uma questão do cidadão comum ou do beneficiário da Segurança Social, contacta para a Segurança Social e sente que em 2 telefonemas lhes dão 2 respostas diferentes. Aquilo que nós sentimos no último ano, até na sequência da quantidade de leis que saíram, que as próprias pessoas da Segurança Social não conseguiram acompanhar toda aquela, eu diria, tivemos numa semana mais de 10 leis que saíram e que estariam relacionadas com a Segurança Social. O que é que a Segurança Social criou? Criou um conjunto de perguntas e respostas, ou seja, um documento onde as próprias empresas e os seus próprios colaboradores pudessem guiar. Criou webinars que ficavam disponíveis para os beneficiários e para as empresas poderem informar. Ou seja, criou aqui uma base de informação que eu gostaria de ver a inteligência artificial a funcionar com determinados setores públicos, dando o exemplo ao setor privado de que poderá ser uma forma de dar resposta e uma forma para o futuro do trabalho. Atentemos agora nas novas profissões, nas profissões de vanguarda, por assim dizer, a questão dos youtubers, das influencers. O Dr. Pedro defende uma espécie de criação de um regime específico em sede de IRS e de IVA. Em que é que consistiria, no fundo, este mecanismo? Sim, ao fim e ao cabo, se pensarmos que os influencers, os youtubers, e se pensarmos que hoje em dia começamos a assistir que começa a haver uma dispersão da vontade destes influencers não serem só aquelas pessoas que nós estamos habituados a ver na televisão, mas se calhar ser aquela pessoa com a qual eu me identifico, ou que se calhar tem a mesma profissão que eu e que teria o mesmo gosto. Ou seja, quem é que no futuro, e começa a haver uma procura por parte das empresas a investir neste mundo digital. O que é que acontece quando estas empresas nos procuram? Eu gostava que determinada pessoa fosse influencer, mas tenho aqui um problema, que essa pessoa, claro, tem a sua profissão e não faz sentido estar a criar ou abrir atividade
para a emissão do recibo verde. Por outro lado, claro que gostava que este serviço que é prestado de publicidade no seu Instagram ou na sua rede social fosse algo que estivesse legal. Aquilo que eu penso que poderia ser criado era um mecanismo relativamente mais simples, um regime específico em sede de IRS e de IVA, que permita aos operadores destas plataformas digitais que possam obter serviços com caráter de uma certa recorrência destes utilizadores, nomeadamente através da recolha dos seus dados, a prestação de serviços de publicidade, a divulgação de marcas, procedendo aos pagamentos devidos, porque em regra são valores mais baixos, sem necessidade de solicitar que abram a atividade em sede de categoria B para efeitos de IRS e de IVA, mas sim emitindo um recibo por ato isolado em que a própria empresa é que assumia esse encargo. Ao fim e ao cabo era simplificar esta situação que acho que a nossa lei tem que começar a acompanhar estas necessidades. No fundo, é uma questão, uma dúvida quando descontam, não é? Que têm estes jovens também, a maior parte dos jovens. Exatamente. Não pretendem abrir a atividade e, portanto, deixar esse encargo e toda esta situação burocrática do lado da empresa, e a própria empresa também quer facilitar aos utilizadores que simplesmente se foquem em prestar o serviço e que não seja uma dificuldade a questão, lá está, de emitir uma fatura. Em relação ao teletrabalho, quando se fala em relação do teletrabalho na Berga hoje, não é? O que é que nos referimos exatamente? Neste momento não existe em Portugal, mas que empresas deram esse salto e que exemplos também lá fora de outros países poderá Portugal inspirar-se para fazer este quadro legal? Sim, nós neste momento o que é que temos? Temos um governo que uma lei, não é? Que ao fim e ao cabo, até ao final do ano, o teletrabalho, não diria que é obrigatório, mas que permite, e quanto esta situação se mantiver, e eu acho que foi uma salvaguarda, esperemos nós que daqui a umas semanas deixaremos de estar em estado de necessidade, passando para estado de calamidade, que o teletrabalho continua a ser, de certa forma, privilegiado e que as empresas não tenham que seguir o regime do teletrabalho que está no Código de Trabalho, mas acreditamos nós que ao longo destes próximos meses este teletrabalho seja limitado, ou seja, esta obrigação de teletrabalho seja limitada, como nós também já assistimos na altura do verão do ano passado e quase até ao final do ano, ou seja, as empresas poderem trabalhar em espelho, exatamente, terem de trabalhar em espelho, mantendo o distanciamento entre colaboradores, mas que ao fim e ao cabo se permita, esperemos nós com a vacinação, voltar aqui um bocadinho ao normal. Até há várias empresas lá fora, que nós cá em Portugal parece que não temos muito o problema das pessoas não quererem ser vacinadas, mas até há várias empresas lá fora para promover a vontade dos seus colaboradores em serem todos vacinados e de existir uma maior segurança dentro do local de trabalho, determinados benefícios, acesso a determinadas áreas de trabalho, de lazer para esses trabalhadores que estão vacinados. Relativamente aqui ao teletrabalho, o que é que também poderá, ou o que é que sentimos que falta regular? As próprias empresas têm a possibilidade de fazer um regulamento interno sobre o teletrabalho. O que é que sentimos? Ao não regularem, os trabalhadores por vezes gravarem reuniões, não utilizarem a câmara durante uma determinada reunião que seria aconselhável o fazer, se podem ou não podem os empregadores ou os superiores hierárquicos controlar os horários de trabalho. Por outro lado, se podem ou não podem os superiores hierárquicos enviar e-mails a todas as horas. Por exemplo, em França isso aconteceu, limitou-se o envio de correio eletrónico para lá do horário de expediente. E depois temos uma questão que ficou legislada, mas que acabou por não ser assim tão discutida, que está relacionada com os custos. Os custos que as empresas devem assumir com os trabalhadores que estão em teletrabalho. Lá está, mais uma vez, eu penso que não temos um tecido laboral assim tão reivindicativo que isto tivesse dado tanta polémica como deu lá fora. Por exemplo, posso dar o caso na Holanda, os colaboradores reivindicaram que além dos consumíveis de chá, de café, de eletricidade, de gás, etc., o próprio papel higiênico passaram a utilizar mais e, portanto, estipulou-se um custo de 2 euros por dia, que dará à volta de 50 euros por mês, que as empresas devem assumir de acréscimo ou de complemento na retribuição destes trabalhadores.
No caso aqui ao lado em Espanha, ficou regulamentado que a empresa deveria disponibilizar todo o mobiliário, as cadeiras de escritório e outro tipo de componentes que os trabalhadores precisassem para trabalhar em casa. Em Inglaterra também se criou aqui um regime fiscal para que seja mais favorável à obtenção destes bens de consumo e que as pessoas tenham um local de trabalho em casa confortável, e depois toda uma série de benefícios também à volta da aquisição de laptops, computadores, telemóveis, etc. Aqui em Portugal, penso que não só o governo deixou isto num âmbito alargado, e depois as próprias empresas acabaram por nem todas regularem, nomeadamente o dia-a-dia, do que seja as reuniões por videoconferência, etc. E aquilo que deve, ao fim e ao cabo, aquilo que os trabalhadores devem ou não devem fazer, de acordo com aquilo que é a política de cada empresa. O que tenho visto mais é uma espécie, as empresas cá em Portugal dão uma espécie de um voucher e as pessoas compram os equipamentos, cadeiras, laptops, tudo aquilo que precisarem, mas em termos de despesas da casa, acho que existe ainda alguma lacuna. Não sei se é também o que se passa com as empresas com as quais contacta. Sim, aqui no âmbito geral, as empresas tentam seguir aquilo que está na lei. Aquilo que a lei diz é que as empresas devem promover todos os meios de comunicação para o trabalhador poder trabalhar em casa. Ou seja, normalmente os computadores ou os portáteis, se calhar cada um dos colaboradores já o tinha. Quem não tinha, as empresas acabaram por ter que os adquirir para fornecer aos trabalhadores. E depois fica aqui a grande questão, que é o que é isto dos meios de comunicação? A internet. A internet, eu diria que grande parte dos trabalhadores, das pessoas que trabalham em teletrabalho, atenção, já tinham a internet em casa, já tinham o seu pacote de dados adquirido. Portanto, para essas pessoas, não havendo um acréscimo de custo, não vejo como uma necessidade. E há criar também um critério homogéneo para todos. E relativamente àquelas pessoas que não tinham esse pacote, eu aí diria que sim, que a empresa teria que assumir esse custo mensal. Mas lá está, pois temos a velha questão, que é o colaborador que está ao lado e diz assim, então eu também vou rescindir o meu contrato de dados com a empresa que eu tenho telecomunicações, e agora a empresa também me passa a ter que pagar os 25, 30 euros por mês que eu assumi. Ou seja, ficou aqui realmente uma situação meio híbrida e que tem dado alguma discussão, e quando estamos a falar com empresas com centenas ou milhares de trabalhadores, 50 euros por mês é um número bastante avultado depois no payroll final mensal, ainda mais numa altura em que as empresas, algumas delas, sentem que estão a passar por uma situação menos boa em termos financeiros, e portanto, não estão assim tão disponíveis para dar aquilo que se calhar também gostariam de dar aos colaboradores, para compensar o facto de estarem por casa a trabalhar. Muito obrigada por estes esclarecimentos. O Falar Direito desta semana fica por aqui. Voltamos na próxima com mais convidados, novos temas. Até lá, acompanhe-nos em jornaleconómico.pt.